pandemia ela se caracteriza, né, pela disseminação de uma doença para um local bem ampliado, ou seja, um país e eventualmente continentes e também para o resto do mundo. Eventualmente algumas doenças, né, têm essas características, né, de se espalharem mundialmente. O que tem às vezes diferença é que as pessoas só consideram pandemia de uma doença infecciosa. A pandemia de gripe suína, a pandemia de coronavírus. Mas não só de doenças infecciosas se fala quando você fala de pandemia. Por exemplo, se fala de pandemia de Alzheimer. A doença de Alzheimer se espalhou pelo mundo. De pandemia de câncer de pulmão, pelo fumo. Então, não é só de doenças infecciosas, porém, principalmente para doenças infecciosas que se usa o termo. Tem uns termos técnicos, se diz, em 3 regiões geográficas diferentes, a partir de aí é pandemia, se não é uma epidemia. As epidemias, né, elas ocorrem de uma forma um pouco mais restrita, geralmente assim, em regiões, né, em locais um pouco mais controlados. Quando essas doenças elas se espalham, né, de forma descontrolada, é que se caracteriza então a situação de pandemia. Agora há que se considerar uma situação específica, né, que eventualmente as pandemias, né, não são ainda decretadas em algumas situações por uma questão assim que há possibilidade de alguma medida de contenção. Então existem algumas situações em que a Organização Mundial de Saúde não caracteriza exatamente uma pandemia, mas um estado de emergência, né, em saúde pública. Hoje em dia acelerou muito a propagação, acelerou muito porque a gente pega avião constantemente, etc. Mas, por exemplo, quando Cristóvão Colombo descobriu a América, aconteceram pandemias, porque ele trazia no barco a varíola, o sarampo, a peste negra da Europa e distribuía por aqui para os índios que ele encontrava quando chegava. A pandemia naquela época era ao longo de anos, agora se dá em semanas, poucos meses, você já tem a pandemia. Então o tempo mudou, agora se acelerou um pouquinho porque a comunicação global é muito mais frequente que naquela época. Então epidemias elas sempre aconteceram, se acreditou, principalmente no início do século XXI, tinha uma expectativa de que as doenças infecto-parasitárias seriam controladas e se daria lugar para as doenças crônico-degenerativas. E essa expectativa, que eu acho hoje é uma causa de uma especulação, ela não se confirmou. A epidemia da AIDS e uma centena, muito mais que isso talvez, de doenças zoonóticas, que são as doenças transmitidas entre seres humanos e animais, frustrou essa expectativa. Os micro-organismos são muito versáteis, eles têm uma capacidade grande de se adaptar ao ambiente, né, principalmente os vírus, e a capacidade da pesquisa científica na produção de novas geração de medicamentos, né, de criar barreiras sanitárias, de criar um sistema de governança, é muito lenta. A gente pensa que só agora no século XX ou XXI, e na realidade não. A gente sabe que tinha pandemias desde 8.000 anos antes de Cristo, mas hoje em dia temos registradas muitas pandemias famosas. As primeiras registradas foi a varíola, que na China acontecia e depois viajou para a Europa e matou milhões na Europa também, não só na Ásia. Teve muitas outras ao longo da história de doenças bem famosas, a peste, a tuberculose, o HIV, as gripes, a gripe espanhola e a gripe asiática e o H1N1 e a gripe aviária e a gripe suína. Tem muita gripe aí para contar história de pandemia, então a gripe é muito famosa. As pessoas falam muito, né, em peste negra, que acometeu realmente milhares, né, centenas de milhares de pessoas, cólera. Com a melhoria, né, das condições sanitárias, o que acontece? Hoje a gente tem outras formas de transmissão. Então,
As doenças virais, né, e principalmente as doenças de transmissão respiratória, é que acabam sendo, então, hoje as que se disseminam mais rapidamente por causa, né, dos contatos. A exceção, né, do HIV, que é uma pandemia, mas precisa de um contato muito mais íntimo, muito mais próximo. Né? Já temos tratamento de HIV, já sabemos muito do HIV, mas até hoje é uma pandemia. O HIV está em diversos lugares do planeta, continua aumentando em número de casos em muitos lugares, então não está tão bem controlada. As primeiras regulações sanitárias mundiais são bastante antigas, né? Então tem até autores que falam, bom, agora a gente está entrando na era da saúde global. Saúde global é um termo novo, mas no fundo reativo ao que se chamava de saúde internacional, porque várias entidades internacionais já trabalhavam nessa perspectiva de tentar saber quais as doenças que estão ocorrendo no mundo, né, para tentar controlar. Uma mesma pandemia em diferentes lugares do mundo pode ser desde uma coisa gravíssima até uma infecção que você vai saber que está lá, mas não vai incomodar socialmente ou economicamente tanto quanto você poderia imaginar. E tem vários motivos para isso. Além do clima ou além da capacidade do patógeno, tem, por exemplo, a genética da população-alvo. Então, até a genética, até de onde a gente veio, qual é o nosso grupo humano a que pertencemos, pode influenciar em como uma epidemia, uma pandemia se espalha. E isso pode acontecer com qualquer uma, com as gripes, com os coronavírus, com tudo. Quando se trata, né, da situação da saúde pública, eu acho que existe uma situação do desconhecido e também do impacto que vai ter em termos sociais e em termos de estrutura de saúde. Junte-se, né, os fatos e as pessoas que têm um pouquinho mais, né, de tendência a fazer um pouco mais de alarde, aumenta muito uma situação. Mas eu acho que a gente tem que prever a possibilidade, né, da gravidade. E a gravidade não é simplesmente a gravidade com relação a risco de morte, né, das pessoas, mas principalmente assim, com relação aos riscos econômicos, sociais, da estrutura de saúde. Recentemente, na história da humanidade, a gente percebeu que era importante a gente olhar para as doenças bem no começo e a poder se preparar e não agir depois de que já tivesse se instaurado. Sim? E conseguimos fazer algumas tecnologias funcionar mais rápido e melhor. Uma delas, que agora a gente está acostumada, mas 20 anos atrás quase nem ouvíamos dela, é a vigilância epidemiológica. Ter o tempo todo, ao longo do planeta Terra, diversos grupos de pessoas prestando atenção ao surgimento de alguma doença infecciosa. Os cientistas estão à frente no sentido, mesmo de sequenciamento genético, né, o conhecimento que se tem hoje na microbiologia, por pesquisas, né, faz com que a gente tenha um preparo muito melhor em termos, né, de diagnóstico, né, das infecções e também a medicalização, né, o desenvolvimento de novos medicamentos para essas situações novas. Hoje, ter uma doença é muito diferente de ter, né, no começo do século XX ou século XIX. Então, a pesquisa científica tem sido essencial nesse controle, né, de doenças. Do ponto de vista sociopolítico, o que me interessa é compreender quando que os governos declaram uma pandemia ou uma epidemia, porque tem questões econômicas, tem questões políticas para tomar uma decisão como essa. O que está sendo colocado em xeque é o sistema de governança global, no caso das doenças emergentes. Quem é responsável quando emerge uma doença nova, entre aspas, porque não existe nova, sempre vem de algum passado, né? Não existe uma geração espontânea. Então, se as doenças vêm de um passado, ele precisa ser pesquisado e compreendido. Epidemias e pandemias aconteceram sempre e sempre vão vir a acontecer. Dificilmente a nossa tecnologia vai ser capaz de barrar toda e qualquer epidemia que venha a acontecer no futuro. Porém, o planeta não deixa de girar enquanto isso acontece. E a gente não vai ser capaz de fazer o planeta parar porque temos um problema epidêmico ou pandêmico. Então, é bom a gente ter precaução, saber o que fazer,
mas não paralisar toda a nossa vida cada vez que uma notícia mais alarmante apareça, e aprender a conviver e a respeitar esse alerta que nos dão as autoridades sem ter que parar a nossa existência por culpa dela. Do ponto de vista da pesquisa clínica, epidemiológica, quando vem uma crise dessas, logo já tem organismos internacionais que investem maciçamente em pesquisa. Agora, tem pouco investimento no processo de como criar recursos humanos para poder fazer mudança de comportamento, como criar mecanismo de fazer divulgação científica do conhecimento para as pessoas se prevenirem, né? Sem ter essa distorção que acaba acontecendo pela multiplicidade de meios de comunicação que muitas vezes não são oficiais e gera às vezes mais pânico do que propriamente educação em saúde. A vulnerabilidade vai muito mais relacionada, né, à questão do acesso, né, às informações, e essas informações muitas vezes não são muito bem colocadas à população no sentido da educação em saúde. Por que que hoje a gente tem um retorno, né, de uma epidemia, né, que é de sarampo? É uma doença imunoprevenível, então nós temos muitos mecanismos, né, de identificação de causas de infecções. Nós temos muitas formas de preveni-las, né, mas muitas vezes as pessoas não têm um acesso à informação, ou talvez as informações sejam, né, buscadas em sites ou em locais não adequados, e então acontecem essas desinformações. Agora, do ponto de vista social, é a questão do pânico, né? O que acontece quando as pessoas não estão compreendendo o que de fato está acontecendo e não sabem como devidamente se prevenir? Será que o pânico social gerado e o desastre econômico não tenha sido maior do que os próprios efeitos da própria pandemia, né? Quer dizer, isso vai ter que ser calibrado, e para isso a gente precisa tirar aprendizados de como se pode fazer para uma próxima epidemia que vai acontecer. A questão é como que nas condições atuais do mundo globalizado, né, onde há uma circulação contínua de pessoas, mercadorias, animais, né, como que a gente vai fazer a governança em saúde global? E aí precisa de equipes interdisciplinares, né, de como que a gente pode avançar nessa comunicação pública da ciência, no trabalho integrado entre a produção do conhecimento e o serviço público, especificamente os órgãos de vigilância epidemiológica, como que eles podem ser integrados, né, e trabalhar de forma conjunta. A gente sempre recomenda, né, que as pessoas se utilizem sempre de sites oficiais, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui no caso, né, nosso, né, do Hospital Universitário, no sentido de se municiarem com informações que sejam de fato reais e aquelas orientações, para que as pessoas nunca entrem, né, numa situação, né, de pânico quando há qualquer noticiamento, né, de doenças novas, né? Então é importante que as pessoas tenham informações adequadas.